A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 17 de outubro, recordamos hoje Santo Inácio de Antioquia, o bispo perseguido e jogado às feras. Ele foi bispo e mártir, foi discípulo de São João e sagrado bispo por São Pedro e morto no Coliseu de Roma, devorado por leões. Santo Inácio foi bispo de Antioquia, na Síria, nos anos 68 e 100 ou 107. Discípulo do apóstolo João, também conheceu São Paulo e foi sucessor de São Pedro na igreja de Antioquia. Segundo Eusébio de Cesareia, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria e, segundo Orígenes, teria sido o segundo bispo da cidade. Vamos conhecer um pouco mais de sua história. Nascido provavelmente na Síria, algumas fontes dizem que ele teria sido a criança que Jesus colocou no meio dos discípulos e disse: "Se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus." Inácio representa a segunda geração dos apóstolos, tendo conhecido São Pedro, São Paulo e São João, tendo sido discípulos deste último. Sagrado bispo de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, mencionava várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Inácio governou a comunidade cristã de Antioquia por 40 anos. Ali, destacou-se pela santidade, pela mística profunda e pela grande liderança que exercia sobre os fiéis. Pelo fato de Inácio ser uma liderança de grande destaque, o imperador Trajano, grande perseguidor dos cristãos, resolveu prendê-lo, no intuito de fazê-lo negar a fé e, assim, desencorajar o cristianismo crescente. Assim, no ano de 106, Inácio foi preso por um destacamento de 10 soldados romanos e forçado a negar sua fé em Cristo. Como preferiu a morte a negar Jesus, foi enviado a Roma para ser jogado aos leões no Coliseu. Algemado e guardado por 10 soldados romanos, Inácio de Antioquia foi levado de navio. Os cristãos, sabendo a rota dos navios, anteciparam-se e esperaram por ele nos portos, onde o navio deveria parar. Por isso, em todos os portos, multidões de fiéis esperavam para ver o Bispo Santo, receber sua bênção e rezar por ele. Os soldados permitiam esse contato, pensando que com a morte do líder em Roma, o cristianismo fosse perder toda essa força. Durante a viagem, mesmo sendo duramente maltratado pelos soldados, Santo Inácio de Antioquia escreveu 7 cartas ou epístolas, que são tidas como verdadeiras preciosidades do cristianismo primitivo. São elas: Epístola a Policarpo de Esmirna, jovem bispo de Esmirna, com quem Inácio se encontrou nessa viagem; aos Efésios, aos Magnésios, aos Esmirniotas, aos Filadélfios, aos Trálios e aos Romanos. Essas cartas revelam a espiritualidade profunda de Inácio, baseada na Eucaristia e na união mística com Jesus Cristo. As cartas revelam também um coração apaixonado por Jesus, a ponto de entregar sua vida por ele. Aos cristãos de Roma, ele pediu que não intervissem por sua libertação, pois queria ser jogado aos leões como testemunha de Jesus Cristo. Inácio chamava a Eucaristia de o remédio da imortalidade. Também a designou como antídoto da morte. Sobre a libertação do mal, ele disse: Jesus na cruz fisgou o demônio como um peixe, com a isca do seu próprio corpo. Santo Inácio de Antioquia chegou a Roma no último dia dos jogos que acontecia no Coliseu. Lá foi jogado às feras, como pedira. Antes de morrer, testemunhou sua fé dizendo a todos não ter medo da morte, porque Jesus Cristo tinha alcançado para ele a vida eterna. Aos romanos ele escreveu: "Deixai-me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar a Deus. Eu sou o trigo de Deus. É preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado puro pão de Cristo." Assim, diante de um coliseu lotado de cruéis espectadores, Santo Inácio de Antioquia foi dilacerado e devorado pelos leões. Uma tradição diz que em seu coração encontraram escrito o nome de Jesus. Seus restos mortais foram levados para Antioquia
e colocados no sepulcro às portas da cidade. Ali são venerados até hoje na atual Turquia. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazer que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.